Me faz um favor? Tente imaginar a primeira vez que você foi acampar. Talvez tenha sido com seus pais, talvez tenha sido em uma excursão com seus colegas de escola. Independentemente disso, tente imaginar, ou se lembrar, de como se sentiu quando o dia estava chegando ao fim. O sol já se pôs, mas ainda há alguma luz lá fora. Digamos que você estivesse deitado, tentando descansar um pouco. Qual é a primeira coisa que se lembra de ter visto ao olhar para cima? Se você for como eu, provavelmente foi o grande número de estrelas piscando à sua frente. Essas estrelas, a maioria das quais você pode ver sem nenhum dispositivo sofisticado, fazem parte da Via Láctea. Acredite ou não, nossa incrível galáxia é quase tão antiga quanto o próprio universo. Apesar da idade, ela também é um lugar muito agradável para se estar. A Via Láctea é como um berçário cósmico, onde nascem novas estrelas. E olha, ela abriga alguns dos lugares mais fascinantes. Pelo menos pelo que podemos ver nas fotos. Veja Mystic Mountain, uma área na nebulosa de Carina. Aqui, as coisas estão sempre fazendo splash e cheias de energia. Isso se deve ao fato de as colunas de gás colapsarem e criarem jatos opostos malucos que são lançados como acrobatas em um circo. É como um movimento característico das estrelas que estão nascendo, sabe? E se você der uma olhada nesta imagem incrível, verá os elementos dando um show de cores. O azul representa o oxigênio, o verde é o hidrogênio e o nitrogênio, e o vermelho é o enxofre escaldante. Pronto para a próxima parada em nosso passeio pela Via Láctea? Dê uma olhada nessas enormes e retorcidas nuvens de poeira interestelar e gás no centro da M16, também conhecida como Nebulosa da Águia. Temos os super legais pilares da criação, que são como colunas imponentes onde estrelas novinhas em folha gostam de se esconder e relaxar. Sei que essa não é a primeira vez que o telescópio Hubble captura essa visão épica. Mas acredite, é a imagem mais detalhada e alucinante até agora. Os pilares estão recebendo uma chuva de luz ultravioleta extremamente quente de um grupo de estrelas jovens que estão fora do quadro. Essas superestrelas estelares estão, na verdade, fazendo com que as torres de poeira e gás sejam gradualmente desgastadas por seus ventos fortes. Prepare-se também para os números. Esses pilares da criação se estendem por cerca de 4 a 5 anos-luz. Sim, parece grande, mas no grande esquema das coisas, eles são como os irmãos mais novos e fofos da Nebulosa da Águia, que se estende por impressionantes 55 anos-luz. A nebulosa foi vista pela primeira vez em 1745 por um incrível astrônomo suíço e está a cerca de 7.000 anos-luz de distância de nossa humilde residência, na constelação de Serpens. Mas aqui está a parte peculiar. Por mais produtivo que possa parecer, a atividade de formação de estrelas da Via Láctea é bastante rara quando comparada a outras galáxias. Os astrônomos notaram que o ritmo de nascimento de estrelas está realmente caindo e estão ansiosos para descobrir o motivo. Mas antes de mergulharmos nesse estranho fenômeno, vamos ver como as estrelas surgem. É difícil sabermos com certeza daqui de baixo. O que podemos obter sobre o ciclo de vida de uma estrela vem da observação das que se encontram em nossa Via Láctea local. As estrelas são formadas em nuvens mais frias de gás e poeira chamadas nebulosas. Essas áreas são bastante comuns na maioria das galáxias. Essas nebulosas têm baixas temperaturas, que são cruciais para que o gás hidrogênio se una. À medida que o aglomerado reúne mais gás, ele causa movimento, que por sua vez gera energia. Quando mais gás colide com o aglomerado já formado, toda essa energia se transforma em calor. Isso continua até que a temperatura aumente consideravelmente, provocando o nascimento de uma estrela. O período mais seguro da vida de uma estrela também é conhecido como sua sequência principal. Vou poupá-lo da aula de química. Mas durante esse período, a estrela produz calor e radiação. É por causa da radiação que há pressão em torno de uma estrela, e também é essa a razão da maior parte da luz encontrada em determinada galáxia. Agora, vamos falar sobre o tamanho das estrelas. Quanto maior a estrela, mais rapidamente ela consome seu combustível. Essas estrelas maciças são as mais brilhantes, emitindo luz UV de alta energia. Por outro lado, as brilhantes de menor massa vivem mais tempo, apesar de não serem tão brilhantes quanto suas irmãs maiores.
Há uma variedade de tamanhos de estrelas na maioria das galáxias que podemos ver aqui de baixo. Algumas estrelas têm 0,1% do tamanho do Sol, enquanto outras têm 10 vezes a sua massa. Quando o combustível de uma estrela acaba, ela dá as boas-vindas ao seu grande finale e se transforma em uma estrela desbotada. Estrelas com o mesmo tamanho do Sol ou menores não conseguem mais produzir radiação nesse estágio. A gravidade assume o controle, fazendo com que sua matéria se estabeleça em uma anã branca. Para estrelas maiores, a linha do tempo muda um pouco. Elas também entram em colapso, mas há muito mais material queimando e também está mais quente lá dentro. Esse colapso cria um núcleo mais forte. Quando todas as partes internas da estrela estão prontas, as camadas externas entram em colapso em um instante. O núcleo é atingido quase à velocidade da luz. É um evento impressionante e explosivo chamado de supernova. O material explodido torna-se a base para futuras estrelas. Ele também deixa para trás um buraco negro. Agora que sabemos um pouco sobre a vida de uma estrela, vamos tentar analisar cada geração, se você quiser chamá-las assim. As estrelas não surgem constantemente na mesma velocidade. Atualmente, o universo está fabricando apenas cerca de 1/9 do número de estrelas em comparação com seus dias de glória de formação de estrelas, que ocorreram há cerca de 10 bilhões de anos. Um estudo nos deu uma visão da história da formação de estrelas. Para escrevê-lo, 2 cientistas se uniram para reunir uma tonelada de dados sobre galáxias. Eles classificaram essas galáxias com base na distância em que elas estavam. Com isso, puderam rastrear como o brilho das galáxias mudou ao longo da vida do universo. Como as estrelas emitem a maior parte da luz de uma galáxia, eles puderam usar esse brilho para descobrir quantas estrelas estavam se formando usando uma matemática sofisticada. Suas descobertas confirmaram que a formação de estrelas era bastante fraca quando o universo era jovem. Mas quando o gás começou a se acumular nas galáxias, BOOM! A formação de estrelas disparou até cerca de 10, 11 bilhões de anos atrás, quando atingiu seu pico. Depois disso, a formação de estrelas despencou. No universo observável de hoje, ela caiu muito. Isso significa que cerca de 50% das estrelas que vemos hoje nasceram nos primeiros 5 bilhões de anos após o Big Bang. Apenas 1/4 se formou nos últimos 6 bilhões de anos. Então, o que está causando essa mudança cósmica? Bem, os cientistas acreditam que tudo se deve ao gás frio de que as estrelas precisam quando nascem. Quando as galáxias se formam, o gás se concentra em seu interior, levando a uma extravagância na formação de estrelas. Mas, em seguida, o gás se esgota rapidamente à medida que as estrelas se apagam. Quando as supernovas entram em ação, elas explodem esse gás tão necessário para a futura formação de estrelas. Além disso, elas também alteram a química desse gás. Essa informação crucial pode ser o ponto de partida para o declínio da formação de estrelas que vemos hoje. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que esse gás se torna inútil. Para começar, as galáxias também são bastante complexas. Há todos os tipos de forças envolvidas na manutenção de seu equilíbrio. Por exemplo, quando uma supernova explode, as ondas de choque podem, às vezes, causar turbulência e aglomeração do gás, provocando o nascimento de novas estrelas. No entanto, se a supernova for muito violenta, ela pode explodir esse mesmo gás para fora da galáxia. Sem gás na área, há pouca ou nenhuma chance de formação de uma nova estrela. O que o futuro nos reserva? Alguns cientistas não conseguem deixar de imaginar o que pode acontecer se não surgirem novas estrelas. O universo poderia estar simplesmente repleto de buracos negros e estrelas em extinção. Os sistemas solares se tornariam inóspitos à medida que suas estrelas perdessem energia, e esses buracos negros vorazes poderiam devorar qualquer material que restasse. Por mais sombrio que pareça, é preciso admitir que se trata de um conceito que surpreende. Felizmente, não precisamos nos preocupar com a possibilidade disso acontecer tão cedo. O universo tem incríveis 13,7 bilhões de anos. Mas não se espera que a era da escuridão comece até algum momento bem mais distante no futuro. Mas ei, esse é apenas um dos possíveis resultados do declínio na formação de estrelas. Quem sabe que outras possibilidades malucas o universo reserva? Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um polvo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros, exceto Saturno.
Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá. A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante, 9 vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de 5 centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme, e quanto mais baixo ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção: os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Esses escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. Outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes de gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de 9 unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade é a distância do Sol à Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas, porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que, em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar mesmo com traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo.
Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis. Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes, algumas podem ser habitáveis, e a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela, e sua pressão atmosférica é apenas 1,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras como a nossa Lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque, assim, este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que um meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos. Mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço, onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Você está em seu cruzeiro espacial galáctico a caminho do posto avançado 52, carregando suprimentos para uma pequena colônia lá. Quando os alarmes tocam, você olha para as telas, porém algo chama sua atenção antes que você possa descobrir o que está acontecendo. Você não precisa de uma tela de visualização, pois a seção frontal da sua nave é transparente, como um espelho unidirecional. Uma nuvem laranja e roxa enorme está vindo em sua direção. Não há tempo para analisar, então você faz uma mudança abrupta de direção, o mais brusco possível. Os alarmes enlouquecem, mas você está muito focado em fugir do perigo. A nave treme e você acha que vai quebrar, mas sua nave é rápida e poderosa, e de alguma forma você consegue ficar por baixo da nuvem. Você olha para cima e vê a gigantesca nuvem de plasma passar. No entanto, bate uma curiosidade e você decide segui-la. Você programa seu computador para analisá-la. Logo, a informação chega e você não acredita no que está lhe revelando. Essa nuvem de plasma é uma destruidora de galáxias. Ela e outras similares têm exterminado galáxias antes do seu tempo. Você se lembra de seus estudos na Terra quando era apenas um jovem piloto. Houve estudos já no século XXI sobre o porquê que as galáxias estavam misteriosamente parando de formar novas estrelas, fazendo com que elas terminassem no final das contas. Estrelas se formam a partir de espessas nuvens de gás que se tornaram extremamente frias. Elas condensam e, com o tempo, colapsam em matéria sólida e compacta. Há uma famosa fotografia tirada pelo telescópio espacial Hubble. A maioria das pessoas já viu. Chama-se Os Pilares da Criação. É a nebulosa da Águia, onde as estrelas estão se formando. Esses ambientes são chamados de berçários estelares.
É um conceito muito fofo se você pensar bem, mas tem um inimigo à espreita e você o está seguindo. É um enorme destruidor de estrelas. O destruidor entra e suga o gás formador de estrelas para fora dessas galáxias a uma velocidade impressionante, impedindo que estrelas se formem. É como uma vassoura gigante, mas em vez de limpar, está terminando, levando novas galáxias a um fim prematuro. Agora que você sabe o quanto isso é perigoso, é melhor manter a distância. Vamos ver se conseguimos vê-lo em ação a uma distância segura. Era um mistério de longa data porque algumas galáxias não dão à luz novas estrelas. O Demolidor de Estrelas é inteligente. Ele fica perto de grandes aglomerados de galáxias. Tem um em particular, o aglomerado de Virgem. Este é o aglomerado qual os cientistas estudaram e onde encontraram o Demolidor de Estrelas. O aglomerado de Virgem vizinho tem 7 milhões de anos-luz de diâmetro e contém milhares de galáxias. Quando digo vizinho, estamos a cerca de 65 milhões de anos-luz de distância. Não é exatamente uma viagem de final de semana em um cruzeiro espacial, mas é bem perto em termos galácticos. O aglomerado se choca com o plasma superaquecido a velocidades de até aproximadamente 1.610.000 km/h. Este aglomerado forma a base para o grande superaglomerado de Virgem, do qual o grupo local, onde reside nossa Via Láctea, é membro. Sua proximidade conosco torna mais fácil dos cientistas o estudarem. É também uma das regiões mais extremas do universo que conhecemos atualmente. Quem sabe o que mais tem lá fora? O aglomerado de Virgem também é incomum, pois ainda está formando novas estrelas. E podemos observar isso, como na famosa foto do berçário do Hubble. Uma galáxia neste aglomerado é chamada Messier 87. Foi descoberta em 1781 por um astrônomo francês chamado Charles Messier. Parecia um pouco fora de foco para ele, então ele chamou de nebulosa. Uma nebulosa sem estrelas. Não se conseguiu mais informações sobre o que era até a década de 1920. Messier era bem respeitado e em sua vida descobriu 13 cometas. Ele nasceu na França rural, era o 10º de 12 filhos. Quando tinha 14 anos, testemunhou um enorme cometa de 6 caudas em 1744. Foi incrível e permaneceu visível a olho nu por vários meses. Seus efeitos foram dramáticos e incomuns, e foi tão brilhante que foi registrado como o 6º cometa mais brilhante da história. 4 anos depois, o jovem Charles viu um eclipse solar de sua cidade natal em 25 de julho de 1748. Ele sabia então que queria explorar o mundo da astronomia. Era para ser. Uma cratera lunar e um asteroide receberam seu nome. Nada tão poderoso, no entanto, como Messier 87 ou M87. É uma galáxia elíptica supergigante com trilhões de estrelas. É a segunda galáxia mais brilhante do aglomerado de Virgem do Norte, tornando-a popular entre astrônomos e entusiastas amadores. Galáxias elípticas são mais velhas, com estrelas de pouca massa e formação estelar mínima. Um grande número de aglomerados globulares a cerca. Elas compõem cerca de 10 a 15% do superaglomerado de Virgem. A M87 tem um buraco negro supermassivo em seu núcleo. O buraco negro foi fotografado usando dados coletados em 2017 pelo Event Horizon Telescope. Isso foi anunciado de maneira entusiasta para o mundo em 2019. Em março de 2021, a colaboração EHT revelou uma imagem polarizada do buraco negro pela primeira vez. Foi um evento muito emocionante e também a primeira vez que um buraco negro foi fotografado. Isso aconteceu graças ao Event Horizon Telescope, que são muitos observatórios de rádio ou instalações de radiotelescópio no mundo inteiro, todos trabalhando juntos para produzir um telescópio altamente sensível e de alta resolução. Outra matriz de telescópios no Chile é chamada de ALMA. Eles capturaram imagens de alta resolução das 51 galáxias significativas no aglomerado de Virgem. Essa é uma das maneiras como aprendemos o que sabemos. A M87 e outras galáxias não parecem estar fazendo muito a olho nu. Na verdade, em uma vida humana média, elas mal se movem. No entanto, elas são feitas de gás, poeira e outros objetos e se movem pelo espaço em altas velocidades. Elas se movem quando afetadas pela gravidade de outras galáxias ou matéria escura, uma entidade misteriosa que é 5 vezes mais comum do que a matéria comum. Acredita-se que muitas galáxias, incluindo a nossa, têm um halo de matéria escura ao seu redor. A matéria escura pode puxar mais significativamente as galáxias menores para fora dos aglomerados. À medida que a galáxia é arrastada pelo espaço, o destruidor de estrelas pode aparecer. Nuvens gigantes de plasma intergaláctico, uma forma de gás elétrico, podem se comportar como uma atmosfera e drenar o gás de dentro da galáxia.
Ela varre o gás do interior da galáxia, consumindo o que a galáxia precisa para fazer estrelas. É difícil entender a escala desse tipo de atividade, mas é isso que os cientistas agora acreditam ter ocorrido em algumas galáxias ou nebulosas sem estrelas, como Charles Messier viu. Agora, vamos estacionar nosso cruzador espacial aqui e assistir a essa coisa em ação. O que chamamos de destruidor de estrelas é conhecido como remoção de gás. É um dos eventos externos mais espetaculares e violentos do espaço. Um cientista do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá disse que as galáxias estão se movendo tão rápido através do plasma quente no aglomerado que uma grande quantidade de gás molecular frio é retirada da galáxia. É como se o gás estivesse sendo varrido por um soprador industrial cósmico gigante. Não é o tipo de limpeza que queremos que aconteça em nossa galáxia. Você observa isso em ação e fica impressionado com tanto poder e o respeita. A remoção de gás viaja por muitas galáxias e remove o gás formador de estrelas. O processo é muito eficiente. O gás está se comportando de forma diferente das nuvens em nossa galáxia. Elas não estão formando tantas estrelas quanto nas nossas. Um estudo do século XXI descobriu que o mesmo processo acontece em grupos menores de apenas algumas galáxias, com muito menos matéria escura. O estudo analisou impressionantes 10.567 galáxias satélites. Essas são galáxias que existem além dos enormes aglomerados de galáxias. A maioria das galáxias do universo existe entre 2 e 100 galáxias. Os estudiosos foram capazes de analisar um número tão grande usando empilhamento. Isso torna possível aprender sobre uma coleção de objetos fracos combinando todas as informações dos objetos e fazendo uma característica média. Finalmente determinaram que a remoção de gás ou destruição de estrelas é potencialmente a principal maneira pela qual as galáxias, predominantemente de formação estelar, são apagadas por seus arredores. É uma pena ter um vizinho tão desagradável. Então, agora que a sua curiosidade foi saciada, é melhor deixar essa nuvem de plasma de lado e continuar com sua jornada para o posto avançado 52, senão você vai se atrasar e pode ter problemas. Enquanto o cruzeiro se vira, vamos voltar para a Terra. E no tempo, de volta a 1744, aquela noite na França rural, onde um adolescente ficou do lado de fora, maravilhando-se com o céu noturno e a vista espetacular do cometa de 6 caudas. E a partir desse momento, foi inspirado a começar uma busca ao longo da vida com base em uma única pergunta. Talvez a pergunta derradeira: o que tem lá fora? Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. E esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma Lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua
ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua, que costumava orbitar J1407b, tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a 4 trilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que de repente se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que há uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri-E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri-E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui.
É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em coríndon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP 12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP 12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física. A Via Láctea é um dos maiores mistérios que existem, literalmente. É difícil descobrir a dimensão da nossa galáxia, e um dos principais motivos é porque vivemos nela. Pense nisso como caminhar por um shopping. Você sabe dizer que ele é grande, mas não tem certeza de que realmente tenha uma visão aérea. A Via Láctea consiste em bilhões de estrelas distantes que parecem um feixe de luzes ao longe. Então basta medir a distância entre essas estrelas e pronto. Aí está a resposta. Não exatamente. Posso ter esquecido de mencionar as nuvens opacas de poeira bloqueando a visão. Alguns cientistas foram teimosos o suficiente para executar modelos de computador de como as galáxias se formam e evoluem. Existe um halo em torno de nossa galáxia. Então, os pesquisadores queriam ver se havia algum tipo de beco sem saída nela. Eles descobriram que ela se espalha por 100 mil anos-luz de distância de seu centro. Provavelmente, significa que tenha cerca de 200 mil anos-luz de diâmetro. O problema com essa estimativa é que os halos não tendem a ter uma borda final, pois simplesmente desaparecem. É como apontar uma lanterna e tentar ver precisamente onde a luz termina. Em 2013, o telescópio espacial Hubble capturou uma imagem de algo a 25 milhões de anos-luz de distância. Descobriu-se que era uma galáxia espiral, mais tarde chamada de ESO 373/8, com pelo menos 7 outras galáxias vizinhas. E esta é fina como uma panqueca muito brilhante. O equipamento também tirou uma foto de outro aglomerado de galáxias a 65 milhões de anos-luz de distância, chamado de IC 335. Esta é outra gloriosa panqueca brilhante, flutuando na imensidão do espaço. As imagens não são as mais precisas. É difícil dizer exatamente para o que se está olhando. Essas galáxias de disco têm muitas nuvens de poeira que podem se estender por centenas de anos-luz de diâmetro e se localizam principalmente perto dos centros das galáxias e são invisíveis na luz normal, mas podem ser detectadas com a ajuda de um filtro azul. De qualquer forma, a IC 335 é um disco oval com enormes nuvens de gás e poeira. Isso significa que estrelas aparecem constantemente ali, mas nem todas as galáxias as produzem. Cada uma nasce com uma bola gigante de gás em rotação lenta que está continuamente entrando em colapso sobre si mesma. À medida que começa a girar cada vez mais rápido, o formato de panqueca surge.
Oh, me passe a calda, por favor. É como virar a massa de pizza no ar, depois de fazê-la em forma de círculo. A cobertura são as estrelas e o molho são as nuvens de poeira e gás. Você também tá ficando com fome? Algumas galáxias podem perder o gás e a poeira caso se tornem parte de um aglomerado. Então, todas essas mini-galáxias orbitam o centro de massa comum, com gás separando-as. Quando uma de disco passa por elas, como um trem em alta velocidade, a pressão pode soprar para longe a poeira e o gás. De longe, parece que você está olhando para um DVD que já vai tocar. Mas, se você viajasse milhões de anos-luz para observar mais de perto, veria um disco escuro cheio de estrelas. Nem daria para dizer que se está dentro dela. Você também veria uma bolha de poeira brilhante deixada pelas gigantes vermelhas no meio da galáxia. Estas são estrelas massivas e muito brilhantes com baixas temperaturas de superfície. Mas as imagens dessas galáxias não nos mostram realmente suas cores reais. As câmeras criam alguns desses tons para que não seja preciso olhar para algo difuso ou granulado. As pessoas não sabem realmente as cores reais das que estão distantes. A nossa tem muito gás dentro, assim como eu. Então, não precisamos esperar que nossa casa diminua tão cedo. Na verdade, a Via Láctea ainda produz novas estrelas, cerca de 7 por ano. Mas algumas galáxias desaparecem quando não podem mais criar estrelas. Na indústria, chamam isso de estrangulamento, que acontece quando as galáxias ficam sem gás. O que significa que não há mais material novo que possa ser usado para produzir estrelas. Gás e poeira não são as únicas coisas que podem se encontrar em uma galáxia. Assim como um mágico tirando um coelho, flores e outras coisas de sua cartola mágica, cada uma tem outras surpresas, como planetas, aquelas bolas de matéria girando em torno de si mesmas e de outras coisas. Bem, tecnicamente, eles estão longe de ser perfeitamente redondos, mas também não são planos como as galáxias espirais. Isso acontece principalmente por causa da gravidade, cuja força é tamanha que um deles puxa tudo em direção ao seu centro, tomando a forma de uma esfera. No processo, todas as arestas e qualquer outra coisa que possa se destacar são suavizadas. Mas quanto menor um corpo espacial, menos redondo é. Pegue um cometa. Nem sempre sua superfície é lisa. Ele é pequeno e, portanto, tem bordas acidentadas e pontiagudas. Dado o tamanho da Terra, é seguro dizer que a gravidade é forte aqui em comparação com a da Lua ou de qualquer objeto espacial de tamanho menor. E por causa da rotação constante, o nosso mundo tem um calombo. Esse cabo de guerra entre a gravidade puxando para dentro e a rotação não permite que a Terra seja uma esfera perfeita. Além disso, ela está inclinada. Essa falha de design é responsável pelas estações que temos. Essa inclinação pode acontecer porque milhões de anos depois que o nosso mundo se formou, provavelmente colidiu com um protoplaneta, que é um grande corpo espacial se transformando em um planeta. Vênus é único porque gira para trás em comparação com o resto de seus pares. Se você estivesse nele, que é o mais quente do nosso sistema solar, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. Mas teria que chegar a tempo para observar esse fenômeno. Um dia ali dura mais de 240 dias terrestres. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que a forte atração do Sol sobre Vênus era responsável pelo dia tão longo. Mas uma nova teoria afirma que ele costumava girar como a Terra e os demais planetas. Mas em um ponto apenas virou seu eixo 180 graus. Isso não significa que parou de repente no meio da rotação e começou a se mover para trás. Uma hipótese sugere que um grande cometa ou objeto o atingiu no passado. Isso pode ter feito com que mudasse a direção da sua rotação, mas muitos estudiosos duvidam dessa teoria. Se você observar a Lua por algum tempo, poderá perceber que encara a mesma face todas as noites. A verdade é que ela gira, mas muito lentamente. Nosso satélite natural leva 27 dias terrestres para girar em torno do próprio eixo. Além disso, faz isso na mesma proporção que orbita a Terra. O lado que sempre vemos é chamado de lado próximo da Lua. E o que não está voltado para nós é, você adivinhou, o oposto. E também tem o apelido de lado oculto da Lua. O eixo de rotação de Urano é de 98 graus em relação ao plano do Sistema Solar, o que basicamente significa que gira de lado. Por um tempo, os cientistas acreditaram que um grande objeto incandescente pelo espaço atingiu Urano, fazendo-o inclinar-se. Mas aqui está um problema. As luas dele são cobertas de gelo. Uma colisão tão poderosa que fez o planeta tombar teria resultado na interrupção do movimento e da posição delas. Mas elas parecem relativamente intocadas, e todo o gelo que as cobre ainda está intacto. Qualquer grande mudança com Urano teria gerado energia suficiente para derreter o gelo. Outra razão para sua estranha posição pode estar relacionada aos seus anéis.
Sim, como os de Saturno, só que mais leves e mais fracos. Os de Saturno são em sua maioria bilhões de pedaços de gelo e rocha flutuando em órbita. Algumas partículas podem ser do tamanho de uma pedrinha, enquanto outras chegam a atingir o tamanho de uma casa. Uau! Há ainda partículas que são cometas fragmentados, asteroides e luas dilaceradas pela gravidade. Se você observar os anéis de longe, eles se parecem com listras coloridas feitas de milhares de listras diferentes, mas na verdade existem apenas 8 camadas de anéis. Urano pode ter tido anéis tão incríveis quanto os de Saturno, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. O equilíbrio entre a gravidade deste e seus anéis pode ser responsável por manter o planeta em pé para que ele não se incline. Se Urano tivesse os mesmos anéis, eles poderiam evitar que o planeta tombasse. A maneira de resolver o problema dessa inclinação pode ser obter seus anéis de volta, que o ajudariam a manter o equilíbrio. Por outro lado, gostamos do jeito que está. Você está olhando para o céu noturno. Uau! Durante grande parte da nossa história, procuramos vida nas estrelas e nos planetas próximos a elas. Mas o espaço também tem olhos. E tem alguém, em algum lugar, olhando para nós. Talvez. Os cientistas afirmam que pelo menos 29 planetas distantes podem estar nos observando agora. Então arrume o cabelo e sorria. Até agora, identificamos pelo menos 1.715 sistemas estelares vizinhos da Via Láctea, que podem detectar nosso planeta com telescópios convencionais. Essas estrelas estão localizadas em nossa galáxia. Então, se apontassem seus equipamentos para o nosso Sol, mais cedo ou mais tarde, veriam um pequeno ponto que passa entre nossa estrela natal e o observador. Isso é chamado de trânsito. Trata-se de um método de detecção de planetas em astronomia. Por exemplo, você pode observar fenômenos de trânsito em casa com um telescópio. Basta apontá-lo para o Sol e esperar. Então verá Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E agora você o vê como um pequeno ponto. O processo de trânsito de Mercúrio pode durar cerca de 5 horas. Esse fenômeno acontece cerca de 14 vezes em um século. O próximo será em 13 de novembro de 2032. Marque no seu calendário. Da mesma forma, é possível observar Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas como está mais longe, seus trânsitos são menos frequentes. Os últimos foram em 2004 e em 2012. O próximo par é esperado em 2117 e 2125. Ei, eu não vou estar por perto, então. Portanto, esses sistemas estelares têm a oportunidade de dar uma olhada em nosso planeta, mas telescópios de longo alcance funcionam um pouco diferente. Na verdade, o observador não verá um ponto preto com o Sol ao fundo. O equipamento medirá o brilho da nossa estrela. Quando a Terra começar seu trânsito entre o Sol e o observador, o telescópio registrará uma ligeira queda no brilho da estrela, porque nosso planeta estará bloqueando o caminho dos raios solares. Os cientistas distantes de civilizações extraterrestres poderão calcular a diminuição de brilho e determinar o tamanho do nosso mundinho. Mas nem todos os mais de 1.700 sistemas estelares podem ter vida extraterrestre. Os cientistas reduziram a possibilidade a 29 deles, próximos de algumas dessas estrelas. Eles são potencialmente habitáveis, ou seja, semelhantes à Terra em tamanho, e estão dentro da zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que não estão muito perto dela, o que não é muito quente para uma vida em potencial. A água não evapora lá como em uma panela fervente, e eles também não estão muito longe, o que quer dizer que não é muito frio e a água não congela em espessas camadas de gelo. E como ela é a base da vida, podemos assumir que a vida pode existir neles. Teoricamente, esses planetas poderiam ter visto o trânsito da Terra nos últimos 5.000 anos. Então, enquanto estávamos construindo as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, uma civilização extraterrestre poderia estar nos observando. Um desses planetas fica a apenas 11 anos-luz da nossa casa, perto da estrela Ross 128, uma anã vermelha na constelação de Virgem. Há um exoplaneta com cerca de 2 vezes o tamanho da Terra, bem na zona habitável de sua estrela hospedeira. Teoricamente, os habitantes de lá podem nos ver transitando pelo Sol regularmente por 2.000 anos. Mas há cerca de 900, o planeta perdeu sua posição e não pode mais continuar a sua observação. O outro, de onde a Terra pode ser vista em trânsito, fica a 12 anos-luz e meio de distância, perto da estrela chamada Teegarden. A janela para nos ver se abrirá lá em cerca de 29 anos. Estamos apostando muito no sistema de estrelas TRAPPIST-1, que hospeda pelo menos 7 exoplanetas, quase como o nosso sistema solar. E 4 deles estão na zona habitável da estrela. Mas eles terão que esperar 16 séculos para poder começar a nos observar.
No entanto, podemos tentar fazer contato com esses planetas agora. Eles estão todos perto o suficiente de nós para captar nossos sinais de rádio. As ondas podem viajar pelo espaço à velocidade da luz, e a Terra emite sinais de rádio continuamente desde 1895. Então, somos como vizinhos barulhentos no espectro de rádio. Se houvesse um planeta em algum lugar com uma civilização inteligente a uma distância de até 125 anos-luz de nós, nosso ruído radiofônico já teria chegado lá. Um dos problemas é que levaria aproximadamente o mesmo tempo para obter uma resposta. O outro é se uma civilização usar o rádio por um período relativamente curto. Mas agora na Terra temos Bluetooth e fibra ótica como opções, exceto talvez por relatórios de trânsito. E com o tempo, todo o ruído de rádio que criamos simplesmente desaparecerá. Além disso, a comunicação por rádio assume que uma civilização extraterrestre é avançada o suficiente para usar essa tecnologia. Mas quem sabe talvez existam formas de vida no espaço que sejam realmente diferentes das nossas. Nossos sinais já poderiam ter chegado, mas seus habitantes simplesmente não seriam capazes de recebê-los. E no momento em que eles constroem antenas para receber o sinal, não as emitiremos mais. Mas não perdemos a esperança, e até enviamos sinais de rádio criptografados para o espaço para nos comunicarmos com civilizações extraterrestres. Em 1974, remetemos a mensagem de Arecibo para o espaço interestelar. Se alguma civilização puder decifrá-la, terá um retângulo como este. Ele tem todas as informações sobre a humanidade. No topo está o nosso sistema de números, então os números atômicos e o nosso DNA, retratado abaixo. Aí vem um ser humano, é claro, mas abaixo um diagrama do nosso sistema solar. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, é ligeiramente elevada. É assim que a civilização extraterrestre entenderá de qual planeta essa mensagem veio. Na sequência, está um diagrama do próprio radiotelescópio Arecibo. Outra opção de como entregar uma mensagem para um planeta distante é literalmente mandar uma carta. Pode ser uma sonda espacial, e já fizemos isso. Estas são as Voyagers 1 e 2, lançadas em 1977 e ainda em operação. Em 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Ela viaja para estrelas distantes e carrega uma mensagem escrita em um disco de ouro. Esse objeto contém saudações em 55 idiomas da Terra, além de muita música de diferentes partes daqui, sons diferentes como o ruído do oceano, vozes humanas e de animais. Além disso, há 116 imagens no registro, incluindo de pessoas e de paisagens da Terra. Também há informações sobre o Sol e nosso DNA. A caixa do disco contém instruções e uma agulha para reproduzi-lo. Ainda há um mapa dos pulsares da nossa galáxia para que astrônomos de uma civilização extraterrestre possam encontrar nosso sistema solar. A principal desvantagem de enviar uma mensagem dessa maneira é o tempo. A Voyager 1 chegará à sua primeira parada, a estrela Gliese 445, em 40 mil anos. A Voyager 2 alcançará a Ross 248 em 42 mil anos. E em cerca de 296 mil anos, passará por Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Mal posso esperar. Além disso, uma civilização extraterrestre pode nos detectar com cálculos e fórmulas. Basta uma pequena observação do Sol. Em sistemas estelares com planetas, a estrela hospedeira não fica parada. Ela gira em torno de uma pequena órbita, porque a estrela pesada atrai o planeta, mas este também tem sua própria gravidade e resiste. Isso a desloca um pouco e faz com que ela orbite ao redor. Uma civilização extraterrestre pode calcular essa mudança do Sol e determinar a massa dos planetas perto da estrela. Usando este método, os astrônomos conseguiram encontrar 548 exoplanetas. Suponha que tenhamos feito contato com uma civilização extraterrestre perto da estrela mais perto de nós, Próxima Centauri. De fato, há um exoplaneta lá, mas a radiação da hospedeira destruiria quaisquer formas de vida. Mas imagine se ainda tivermos um sinal de retorno. Seria a conversa mais lenta da história, porque nossa mensagem levaria 4,2 anos para chegar ao planeta. E teríamos que esperar outros 4,2 anos para obter uma resposta. E assim combinamos o encontro. Essa civilização não sabe como voar para o espaço. Então, temos que dar o primeiro passo. Embora a Próxima Centauri seja a estrela que fica mais perto do Sistema Solar, leva cerca de 73 mil anos para viajar para lá com o foguete convencional. Então, temos que aprender a nos deslocar à velocidade da luz. Mesmo assim, demoraria 4,2 anos para chegar. Imaginem se encontrássemos vida extraterrestre do outro lado da Via Láctea. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a jornada de ponta a ponta levaria 100 milênios.
Então, temos que enganar as leis da física ou transferir toda a civilização humana para uma nave espacial gigante que viajará de estrela em estrela por milhares de anos. E quando for lançada da Terra, apenas os netos dos netos dos netos e várias gerações a mais de netos da primeira tripulação poderão ver outro sistema estelar da escotilha dessa nave. Ei, pode mover sua cabeça? Estou tentando ver através da janela.